Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder continuar no nosso desafio da leitura bíblica por durante um ano. Hoje nós vamos continuar no livro de Jeremias. Vamos ler do capítulo 46 até o capítulo 49, beleza? E antes da gente, de fato, começar a nossa leitura, hoje aqui está bem interessante pelo seguinte motivo. Eu vou ler aqui antes a explicação daquilo que nós vamos ler. Presta atenção para você ver. Na visão profética, Javé não é apenas um Deus nacional. Pelo contrário, ele é o rei e o juiz de toda a história. Então, ele é o rei de tudo, de todas as coisas. Com sua presença e ação, ele dirige os acontecimentos para realizar o seu projeto, uma nova humanidade onde reinem a justiça e a fraternidade. Então Deus, com o seu amor misericordioso, quer a justiça, quer os seus filhos de forma fraterna, vivendo ali em harmonia. Em vista desse projeto, Javé move as nações, servindo-se delas como instrumentos. Se estas, porém, se voltam contra o projeto de Javé, ele põe em ação o seu julgamento, manifestando os erros e convidando à conversão. Então, quando nós nos achamos autossuficientes, né? Inclusive vai falar sobre isso aqui, ó. Se as nações persistem no orgulho e autossuficiência, o julgamento é de condenação. Elas deixam de ter sentido e desaparecem do processo histórico. Aqui nós vamos falar sobre Javé julgando várias nações, aquelas nações onde se achavam autossuficientes, onde aquela verdade que cada um achava que tinha era a verdade que era absoluta, que era inclusive maior do que a verdade de Deus. E temos que entender que a nossa verdade, cara, vamos ser bem sérios, não vale nada, não vale de nada, pois é a palavra do Senhor, é os propósitos do Senhor, é o amor do Senhor que deve prevalecer em nossa vida. É a vontade de Deus que deve prevalecer em nossa vida. Porém, algumas nações não consideram isso como relevante, não consideram Deus, a vontade de Deus, como relevante. Isso serve até nós, né? Nós vamos falar aqui de várias cidades, Filisteus, Moabe, Damasco, se eu não me engano, tem aqui a gente falando também. Isso, vamos falar aqui de Damasco também. Então Deus está julgando essas nações porque eles adotaram-se autossuficientes, de que não precisam de Deus. Será que nós também não estamos assim? Muitas vezes buscando viver de forma autossuficiente, achar que orar não é necessário, achar que ler a Bíblia não é necessário, achar que participar da missa não é necessário. Será que o nosso orgulho não está nos afastando de Deus? Então vamos refletir. Deus está nos convidando à conversão, entendermos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele não há nada. Nada, nada, nada. A nossa vida vai perecer. Mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que confiam no seu Filho único, terão a vida eterna. Então vamos arrepender das nossas faltas, dessa autossuficiência, né, desse orgulho, e entendermos que somos dependentes de Deus. E isso é motivo de muita alegria. Beleza? Então, hoje a nossa leitura vai estar um pouco focada mais nessa questão de Deus julgando as nações que se achavam autossuficientes. Tranquilo? Vamos dar início aqui. Nós vamos começar em Jeremias capítulo 46. E nós vamos ver aqui, né, o julgamento que Deus instituiu ali para o Egito. Só tomar uma água antes. Vamos lá, capítulo 46. Palavra de Javé dirigida ao profeta Jeremias sobre as nações. Contra o Egito, contra o exército do faraó Necal, rei do Egito, que esteve em Cárquemes, à margem do rio Eufrates, onde foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparam o escudo pequeno e o grande, e avancem para a guerra. Cavaleiros, selem os cavalos e montem. Apresentem-se com os capacetes, afiem as lanças, vistam a armadura, porque eu vi todos apavorados e correndo para trás.
Seus valentes foram derrotados e estão fugindo, sem olhar para trás. O terror está em toda parte, oráculo de Javé. Que o lugeiro não escape, nem fuja o valente. Foi lá no norte, à beira do rio Eufrates, que eles tropeçaram e caíram. Quem é esse que sobe como o rio Nilo e como um rio de águas agitadas? É o Egito que sobe como o Nilo e como um rio de águas agitadas. Ele diz: Eu vou subir e cobrir a terra, vou arrasar cidades com todos os seus habitantes. Vamos, cavalos, depressa com os carros, que partam os guerreiros etíopes e líbios armados de escudos e ludianos que retesam o arco. É hoje o dia do Senhor Javé dos Exércitos, dia de vingança para vingar-se de seus inimigos. A espada devora, fica saciada e se embriaga de sangue, porque isso é um sacrifício para o Senhor Javé dos Exércitos. No país do norte, à beira do rio Eufrates, vá até Galaade buscar bálsamo, jovem filha do Egito. Não adianta multiplicar remédios, não há cura para você. As nações souberam da sua desonra, seus gritos de dor encheram o mundo. Soldado tropeçou em soldado e caíram juntos os dois. Palavra que Javé dirigiu ao profeta Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou para derrotar o país do Egito. Anunciem no Egito, levem a notícia a Magdol, contem tudo em Mênfis e Táfnis. Digam, levante-se e prepare-se, porque a espada está devorando tudo ao redor. Porque Apis fugiu e o seu touro sagrado não resiste? Foi porque Javé o derrubou. Ele multiplicou os que tropeçam, um cai por cima do outro, e gritam, de pé, voltemos para o nosso povo, para a nossa terra natal, longe da espada mortífera. Será dado ao faraó, rei do Egito, o nome de trovão fora de hora. Eu juro por mim mesmo, oráculo do rei, que se chama Javé dos Exércitos. Alguém chegará, tão certo como Tabor está entre as montanhas, e o Monte Carmelo à beira-mar. Prepare a bagagem para o exílio, habitante do Egito, porque Mênfis será transformada em deserto, será devastada e ficará sem moradores. O Egito parecia uma novilha bonita, mas a mutuca veio do norte e pousou sobre ela. Seus soldados contratados pareciam novilhos de estábulo, mas também eles viraram para trás e fugiram todos juntos. Não resistiram porque chegou para eles o dia da desgraça, a hora do seu castigo. Sua voz é como da serpente que silva, porque avançam em bloco, e avançam contra ela como lenhadores com machados. Cortam a sua floresta onde ninguém penetrava. Oráculo de Javé. São mais numerosos que gafanhotos, são inumeráveis. Foi derrotada a capital do Egito e entregue ao povo do norte. Javé dos Exércitos, o Deus de Israel, é quem diz: Eu castigarei o Deus Amon de Tebas, o Egito com seus deuses e reis, o faraó e todos os que nele confiam. Vou entregá-los nas mãos daqueles que os querem matar. Nabucodonosor, rei da Babilônia e os seus ministros. Depois disso, porém, o Egito será habitado de novo, como nos tempos antigos. Oráculo de Javé. Não tenha medo, meu servo Jacó. Não se apavore, Israel. Eu trarei são e salvo do país longínquo, e sua descendência voltará do exílio. Jacó voltará e viverá tranquilo, em paz, sem que o perturbem. Não tenha medo, meu servo Jacó, oráculo de Javé, porque eu estou com você. Vou arrasar todas as nações por onde espalhei você. Não vou arrasar você, vou castigar você com justiça, mas não o deixarei sem castigo. Vemos aqui, que Deus está falando com Jacó, não tenha medo, meu servo Jacó. E é isso que Deus nos pede, que não tenhamos medo, porque Deus, ele está conosco. Capítulo 47. Vamos falar aqui agora, sobre o julgamento que Deus faz contra os filisteus. Palavra de Javé ao profeta Jeremias contra os filisteus, antes que o faraó atacasse a cidade de Gaza. Assim diz Javé: Olhe para as águas que se avolumam no norte, elas se tornam uma torrente que transborda, alagando o país e tudo o que nele existe, as cidades e seus habitantes. Todos gritam e a população do país geme, ouvindo o tropel dos cavalos, dos guerreiros mais valentes do inimigo.
ouvindo o rumor dos seus carros, o barulho de suas rodas. Os pais, com as mãos fracas, já não olham por seus filhos, por causa do dia que chegou para destruir todos os filisteus, para cortar de Tiro e Sidônia todo o resto que possa socorrer. Javé destrói os filisteus, o resto da ilha de Creta. Em Gaza, raspam a cabeça e Ascalon emudece. E você, restos do Enansim, até quando vai ferir o próprio corpo? Espada de Javé, até quando estará sem descanso? Recolha-se na bainha, pare e se acalme. Como ela pode descansar se Javé lhe deu uma ordem contra Ascalon e o litoral? Vamos agora para o capítulo 48, onde Deus vai julgar aqui contra Moabe. Contra Moabe, assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel, pobre do monte Nebo, que foi arrasado. Cariataim foi vergonhosamente destruída, a fortaleza vergonhosamente abatida. Acabou a fama de Moabe em Ezebom. Tramaram a desgraça contra ela. Vamos eliminar esta cidade do meio das nações. Também você, Madmena, será reduzida ao silêncio. A espada persegue você. De Oronaim se ouve um grito. Devastação. Um desastre imenso. Moabe foi esmagada. Seus pequenos fazem ouvir um grito. Chorando, sobe-se a ladeira de Luite e na descida de Oronaim se ouvem gritos de derrota. Fugem. Salvem a vida, como o burro selvagem no deserto, porque você pôs a confiança nas suas obras e tesouros. Você também irá presa, e Camus irá para o exílio, junto com os seus sacerdotes e chefes. Virá um devastador contra toda a cidade, e nenhuma escapará. O vale será destruído e o planalto será arrasado, conforme diz Javé. Deem asas a Moabe, para que ele possa voar. As suas cidades se tornarão um deserto, porque não haverá nenhum habitante. Maldito aquele que cumpre com negligência a missão que Javé lhe deu. Maldito aquele que poupa a sua espada de derramar sangue. Desde a juventude, Moabe viveu tranquilo, descansava como vinho com sua borra, sem nunca ser mudado de uma vasilha para outra. Moabe nunca foi levado para o exílio, por isso conservava seu sabor e seu perfume não mudava. Chegarão dias, oráculo de Javé, quando eu mandarei gente para mudar Moabe de vasilha. Esvaziarão as antigas vasilhas e as quebrarão. Então Moabe ficará decepcionado com o seu deus Camus, como casa de Israel se decepcionou com Betel, na qual confiava. Como vocês podem dizer, nós somos valentes, prontos para a guerra? Moabe será destruído, suas cidades foram invadidas e a nata da sua juventude desceu a Maltadouro. Oráculo do rei, que se chama Javé dos exércitos. Está próxima à ruína de Moabe, sua desgraça vem depressa. Chorem por ele todos os seus vizinhos, todos aqueles que o conhecem pelo nome, e digam: como pôde quebrar um galho tão forte, um ramo tão bonito? Desça da sua glória e sente no chão árido. Povo que mora em Dibom. Pois até aí chegou aquele que devastou Moabe, e ele destruiu suas fortalezas. Coloque-se no caminho e observe, habitante de Aroer, a quem fugiu ou escapou. Pergunte o que foi que aconteceu. Moabe está envergonhado porque foi destruído. Gritem e clamem, anunciem sobre o rio Arnon, que Moabe foi destruído. O julgamento veio contra a planície, contra Elon, Jaza, Mefaate, Dibon, Nebo, Bet-Deblataim, Cariataim, Bet-Gamo, Maom, Cariote, Bosra, contra todas as cidades do país de Moabe, tanto as mais vizinhas como as mais distantes. Cortaram a força de Moabe, quebraram-lhe os braços, oráculo de Javé. Embriague Moabe, porque se levantou contra Javé. Moabe cairá sobre o seu próprio vômito, tornando-se motivo de caçoada. Olha para você ver. Moabe que tentou, se colocar ali maior do que Deus, cara, agora está colhendo as consequências. Será que Israel também não foi motivo de caçoada para você? Ou será que Israel não foi
Ou será que Israel foi encontrado no meio de ladrões para que você abane a cabeça sempre que fala dele? Habitantes de Moabe, abandonem as cidades, vão morar nos rochedos. Sejam como pomba que constrói o seu ninho à beira do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, do seu orgulho sem medida, de sua soberba, vaidade e arrogância, e da altivez do seu coração. Então, nós estamos vendo aqui, né, Deus julgando a nação de Moabe, porque ela se colocou como uma soberba, ela se colocou ali querendo ser maior do que Deus, com uma soberba assim, né, gigantesca. E temos que entender isso aqui, né, está falando para a nação de Moabe, mas para nós também. Será que por muitas vezes a soberba do nosso coração, o nosso ego, a nossa, como é que eu posso dizer a palavra? Eu ia falar, não é inveja, mano. Esqueci. Não vou lembrar agora a palavra. Mas será que não estamos querendo ser maior do que Deus? Temos que entender que somos criaturas. Entender que somos filhos de Deus. É Ele que nos fez, é Ele que nos criou. E voltar a não adorar o homem, não adorar as coisas, e sim adorar a Deus. Não se orgulhar diante de Deus. Pelo contrário, se humilhar. Se humilhar. Ser humilde na presença do Senhor, porque nós não somos dignos dele ter nos dado a vida, ter nos salvado através do seu Filho, que morreu na cruz para salvar todos nós e assim viver a vida eterna. Nós não somos dignos, mas Deus nos ama tanto, cara, que Ele faz isso tudo por nós. Então vamos nos converter e sabermos que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Conheço a sua arrogância, oráculo de Javé, a inconsistência de suas tagarelices e o vazio de suas obras. Por isso, eu lamento por Moabe. Grito de dor por Moabe inteiro. Gemos pelos habitantes de Kir-Ares. Choro por você, mais do que chorei por Jazer, ó vinhedo de Sábama. Os seus ramos atingiam o mar e chegavam até Jazer. O invasor caiu sobre sua colheita e sobre as uvas que você apanhou. A alegria e a animação sumiram dos pomares e do país de Moabe. Acabei com o vinho dos túneis, não há mais ninguém amassando uvas, já que não se ouve mais o canto de alegria. Os gritos de Ezebon e Eleale chegam até Jaza. O grito vai de Sergor até Oronaim e Eglat-Salísia, pois até as águas de Nenrim se tornaram um deserto. Farei desaparecer em Moabe, oráculo de Javé, quem sacrifica nos lugares altos e aquele que queima incenso a seus deuses. Por isso o meu coração chora por Moabe como flauta. Chora como flauta pelos habitantes de Kir-Ares, pois foi destruído tudo o que ele acumulou. Sim, toda a cabeça foi raspada e toda a barba foi cortada. Todos feriram as próprias mãos, todos se vestiam de luto. E todos os terraços de Moabe e em todas as praças estão todos de luto, pois eu quebrei Moabe como se fosse uma vasilha inútil, oráculo de Javé. Como está arrasado, chorem. Como Moabe voltou vergonhosamente as costas, como se tornou motivo de caçoada e espanto para seus vizinhos. Assim diz Javé: olhem, o inimigo voa como águia, estendendo suas asas sobre Moabe. Tomou suas cidades, capturou suas fortalezas. Nesse dia, o ânimo dos guerreiros de Moabe será como o ânimo da mulher em dores de parto. Moabe foi arrasado para não ser mais um povo, pois ele quis ser grande diante de Javé. Então nós vemos aqui, né, o arraso, a devastação daqueles que querem ser maior do que Deus. Então entendermos que nós somos filhos do Senhor e é Ele quem manda, é Ele quem desmanda. Terror, armadilha e laço é tudo o que espera por você, morador de Moabe, oráculo de Javé. Quem fugir do terror cairá na armadilha. Se conseguir sair da armadilha, será pego pelo laço, pois eu faço chegar para Moabe o ano do seu castigo, oráculo de Javé. Os fugitivos pararam perto de Ezebon, já sem forças, pois um fogo subia de Ezebon. Labaredas saíam do palácio de Seom, queimavam as têmporas de Moabe e o crânio dos homens turbulentos. Ai de você, Moabe! Você está perdido, povo do deus Camus, pois seus filhos foram levados para o cativeiro e suas filhas para a escravidão.
Mas nos últimos dias eu mudarei a sorte de Moabe. Oráculo de Javé. Aqui termina o julgamento de Moabe. Vamos aqui agora para o capítulo 49, onde nós vamos falar aqui sobre o julgamento de várias nações, mas inicialmente aqui contra a nação de Amon. Contra os amonitas. Assim diz Javé: será que Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Porque o Deus Melcom se apossou das terras de Gade, e o povo dele passou a morar em suas cidades? Chegarão dias, oráculo de Javé, quando eu farei ouvir gritos de guerra em Rabá, capital de Amon. A cidade se tornará um montão de ruínas, e os outros povoados serão destruídos pelo fogo. Então Israel despojará os que despojaram, diz Javé. Gema, Ezebom, pois o devastador está chegando. Gritem de dor, povoados de Rabá. Vistam-se de luto, batam no peito, marquem o próprio corpo, pois o Deus Melcom irá para o exílio junto com os seus sacerdotes e chefes. Como você se orgulhava do seu vale, cidade rebelde, confiando em seus tesouros. Você pensava, quem virá contra mim? Veja, eu vou mandar contra você o terror, oráculo do Senhor Javé dos Exércitos, o terror que virá de todos os lados. Cada um fugirá numa direção, e ninguém reagrupará os fugitivos. Depois disso, porém, eu mudarei a sorte dos amonitas, oráculo de Javé. Agora nós vamos ver aqui o julgamento contra a nação de Edom. Contra Edom, assim diz Javé dos Exércitos. Será que não existe mais sabedoria em Temã? Será que desapareceu o conselho dos homens prudentes e jogaram fora a sabedoria? Fujam, partam, escondam-se bem, moradores de Dadã, porque eu trarei para Esaú a desgraça que lhe cabe, a hora do seu castigo. Se os vidimadores vieram até você, não deixarão sobrar nada. Se ladrões vierem à noite, saquearão à vontade. Porque eu pretendo tirar a roupa de Esaú e descobrir seus esconderijos, e ele não poderá se esconder. A sua raça acabou, seus parentes e vizinhos já não existem mais. Deixe seus órfãos, e eu os farei viver. As suas viúvas podem confiar em mim, porque assim diz Javé. Se aqueles que não mereciam beber este cálice acabaram bebendo, será que você não vai ficar sem este castigo? Não, você não ficará impune, mas deverá bebê-lo. Juro por mim mesmo, oráculo de Javé, que a sua capital Bósra será objeto de espanto e zombaria, será ruína e maldição, e suas cidades todas se transformarão em ruína eterna. Eu ouvi uma mensagem de Javé. Um mensageiro foi enviado às nações. Reúnam-se e marchem contra Edom. Levante-se para a guerra. Veja, eu o tornarei pequeno em meio às nações e desprezado entre os homens. O terror que você provoca e a arrogância do seu coração o enganaram. Você mora nos cumes da rocha e se agarra nos picos da montanha. Mesmo que você faça o seu ninho no alto como águia, eu o jogarei de lá de cima, oráculo de Javé. Edom se tornará objeto de espanto, todos os que por aí passarem assobiarão, espantados ao ver suas feridas. Será como na destruição de Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas, diz Javé. Aí ninguém mais vai morar, aí ninguém mais vai se hospedar. Como o leão que sobe no deserto do Jordão para os pastos verdes, assim de repente eu os expulsarei daí e no seu lugar colocarei quem for escolhido. Quem é como eu? Quem poderá me desafiar? Qual é o pastor que pode resistir a mim? Então nós vemos aqui que ninguém é como Deus. Só Ele manda, só Ele desmanda. Ele é dono de todas as coisas. Por isso, escutem a decisão de Javé, decisão que ele tomou sobre Edom. Escutem o plano que ele traçou contra os habitantes de Temã. As menores ovelhas serão arrastadas para longe e as pastagens desaparecerão diante delas. Com o barulho de sua queda, a terra vai tremer, e o seu grito de dor será ouvido no mar vermelho. O inimigo voa como águia, estendendo suas asas sobre Bósra. Nesse dia, o ânimo dos guerreiros de Edom será como o ânimo da mulher em dores de partos. Agora vamos ver aqui o julgamento contra Damasco. Contra Damasco, Emate e Arfade estão confusas porque ouviram uma notícia terrível.
Eles se agitam de aflição como o mar, e não podem acalmar-se. Damasco desfalece e prepara a fuga. O medo se apodera dela, está possuída de angústia e dores, como a mulher que está dando à luz. Está abandonada a cidade famosa, a capital da alegria. Nesse dia seus jovens cairão pelas praças, e a morte calará seus guerreiros. Oráculo de Javé dos exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco para incendiar os palácios de Ben-Hadad. Agora vamos ver aqui contra a nação de Cedar. Contra Cedar e os reinos de Azur, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz Javé: vamos para a luta contra Cedar. Vamos destruir os orientais. Peguem suas tendas e seus rebanhos, suas lonas e objetos. Carreguem seus camelos e gritem contra eles. Terror de todos os lados. Fujam, corram depressa. Escondam-se bem, moradores de Azor, oráculo de Javé. Pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão, traçou um plano contra vocês. Vamos para a guerra contra essa nação tranquila, que vive tão segura. Eles não têm portas nem trancas e vivem isolados. Seus camelos serão uma presa e seus numerosos rebanhos um despojo. Espalharei por todos os ventos essas têmporas raspadas, e de todos os lados vou levar a ruína para eles. Oráculo de Javé. Azor se tornará abrigo de chacais e deserto para sempre. Aí ninguém mais vai habitar, nenhum homem vai morar nela. Vamos ver aqui agora o julgamento de Deus contra Elam. Palavra de Javé contra Elam, dirigida ao profeta Jeremias no início do reinado de Sedecias, rei de Judá. Assim diz Javé dos exércitos: olhe, eu vou quebrar o arco de Elam e os melhores de seus soldados. Vou trazer sobre Elam 4 ventos, nos 4 cantos do céu. Espalharei o seu povo na direção desses ventos, e não haverá nação no mundo onde não se encontra alguém expulso de Elam. Farei que os elamitas tremam diante de seus inimigos, diante daqueles que querem matá-los. Vou trazer a desgraça sobre eles, o furor da minha ira. Oráculo de Javé. Mandarei a espada persegui-los até que acabe com eles. Colocarei o meu trono em Elam e exterminarei aí reis e chefes. Oráculo de Javé. Mas nos últimos dias mudarei a sorte de Elam. Oráculo de Javé. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. E amanhã a gente basicamente também vai falar um pouco do julgamento sobre outras nações que Deus está fazendo esse julgamento, beleza? Obrigado pela tua presença e como eu disse no início, né? Entendermos que nós não somos nada sem Deus. Então, não deixe que o ego, que a autossuficiência, que a sua verdade valha mais do que a verdade de Deus. Entendemos que Deus é o dono de toda a verdade. E não existe verdade sem Ele, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe você. Até mais. Tchau, tchau.